pessoal, tudo bom com vocês? Espero que tudo show do lado daí, aqui é a Rê. E hoje eu tô vindo conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura de um livro muito bacana que se chama O Mundo Invisível Entre Nós, da Caitlin Kiernan. Só por essa edição eu já poderia ficar encantada com o livro, mas daí eu fiz a leitura, gente, e ele me conquistou completamente. Esse livro aqui é uma antologia com várias histórias contadas pela Caitlin Kiernan, que vai ao longo de todo o livro, assim, permear por diversos gêneros literários. Ela vai fazer então uso de uma narrativa super primorosa para contar histórias que vão divergir desde os gêneros literários até mesmo aos assuntos em que a autora vai tratar aqui. Então aqui no livro a gente vai encontrar contos de terror, contos de suspense, contos de fantasia, contos de ficção científica, ou seja, ela vai se aproveitar bastante dos gêneros para diversificar e muito a sua narrativa e as suas possibilidades de história. Como eu falei, são histórias muito diferentes entre si, mas que eu pude sentir certa semelhança em cada história com relação ao teor sombrio que elas vão trazer. Apesar de a autora narrar histórias diferentes em vários gêneros, ela vai ter aquela essência mais sombria nas histórias, sabe? Além disso, eu senti que a autora trouxe também muito do psicológico, sabe? Do ser humano para esses contos narrados em diversas, sabe, situações que a gente vai encontrar aqui nas histórias. Já aqui no começo do livro a gente tem um conto muito, assim, pesado, eu diria até, de uma jovem que sofreu abuso e como isso mexe muito com a cabeça dela, como que isso faz com que ela tome certas decisões para si própria, né, que vai ali repercutir também na própria família, e como que o próprio agressor dessa moça vai ali sentir as consequências, né, sofrer as consequências por essa decisão que ela tomou. Então, enfim, eu sinto que a autora trouxe bastante do psicológico humano para essa história. O primeiro conto também narra ali a história de uma mulher que visivelmente tem alguma espécie de distúrbio psicológico, porque só ela tem contato com uma pessoa, uma mulher chamada Lucy, né, a gente não sabe exatamente como é essa pessoa, enfim, a gente sabe que aparentemente somente essa mulher enxerga a Lucy, tem contato com ela, enfim, né, tem muito do sobrenatural voltado pro psicológico também dos personagens. Em outros momentos eu senti que a Caitlin trouxe, assim, um aspecto meio autobiográfico, sabe, para alguns contos, já que em mais de um conto aqui na leitura a gente vai ter contato com autores que estão sofrendo certa dificuldade na escrita. Então, pessoas que precisam dar continuidade ali com a sua narrativa, com a sua escrita, mas que estão sentindo aquela dificuldade, sabe, de sentar e botar no papel o que precisa escrever. Então, nesses contos eu senti um pouco da própria experiência da autora como escritora em seus momentos de dificuldade de escrita, sabe, de dificuldade criativa, de não conseguir sentar ali e, enfim, produzir as páginas que precisa. Então, em certos contos, né, como esses que eu falei com vocês, eu senti um pouco da autora, sabe? Um pouco mais da parte escritora que ela colocou dentro da história. Ela também aproveita a variedade dos gêneros que ela aborda aqui nos contos para poder trazer também algumas histórias meio mitológicas, assim. Por exemplo, a gente vai encontrar um conto aqui dentro da antologia que vai ser uma espécie de releitura, né? Recontagem, na verdade, do conto de A Pequena Sereia, né? Então a autora vai resgatar ali as mitologias das russalcas, né? Com uma jovem que desde criança ali ela convive com o pai e a avó, desde que ela é muito pequenininha, ela lembra da avó conversando com sabe-se lá o que, através dos dutos do apartamento. Então ela consegue se comunicar com seres que ninguém entende muito bem o que é a princípio. Algo que vai deixar a Jenny, que é a personagem, muito intrigada e que vai fazer com que ela também procure se comunicar pelos dutos. E daí ao longo da história a gente vai ali junto com a personagem, né, descobrindo e tentando entender um pouco mais sobre essa característica dela, né, de se comunicar com os seres enfim, né, do profundo, sabe, das profundezas ali, no caso da cidade. E também tem esse quê de ela ter uma relação um pouco conturbada com o pai e com a própria avó, que são quem criam ela. Então, claramente é uma recontagem dessa história com uma pegada bem mais sombria e, assim, trazendo um pouco mais pra questão da atualidade, das cidades, das grandes cidades, enfim, eu achei esse conto um dos mais legais. Porém, devo confessar que o meu conto favorito dessa antologia foi um conto de ficção científica. Esse conto vai falar sobre uma jovem cientista que encontra dentro do laboratório onde ela está trabalhando uma espécie de fóssil que parece uma mão humana, mas que não parece uma mão humana, lembra um pouco uma garra, mas ela não tem certeza se é uma garra de algum animal, enfim, uma coisa muito estranha que ela não consegue definir a princípio e que passa a ser, assim, o foco do estudo dela. Ela pega então esse fóssil, vai se debruçar sobre ele, vai estudar, vai pesquisar as origens, vai ao loco lá no local onde ele foi encontrado, tentar
decifrar de onde seria, o que seria. Enfim, tem toda essa parte, eu diria assim, mais investigativa da história. Ao mesmo tempo que muito sombria e macabra, né? Essa coisa de uma metamorfose entre humano e animal, que a gente não entende exatamente o que é. E ao longo das descobertas dela, conforme ela vai ali investigando, procurando mais a fundo acerca disso, ela vai encontrar no meio do caminho pessoas que não têm interesse que essa descoberta seja divulgada para a comunidade científica. E é uma pessoa, né, inclusive, que aparece em um outro conto anteriormente. E eu fiquei, caramba, mas essa mesma pessoa estava no conto anterior e tem relação ali com o aspecto da história que a autora traz, com essa parte mais do sombrio, de não termos muito certeza do que as pessoas estão lidando ali nos contos, sabe? Então pra mim foi uma pegada muito legal, né, ver o mesmo personagem, que é um doutor, nas duas histórias. E pra mim esse conto foi, assim, excepcional. Porque ela trabalha de uma forma muito inteligente a parte da ciência com a parte do suspense, sabe? De não saber exatamente o que é aquilo que a gente tá lidando ali. Me lembrou um pouco, assim, a história de A Forma da Água, né? Então, assim, tem um quê ali de suspense, de sombrio, de a gente tá lidando com uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, que pra mim, assim, fez muito valer a pena esse conto. Um outro conto que vai traçar certo paralelo assim com histórias de oceano, do fundo do mar, vai ser um conto que se chama Cartões Postais do Rei das Marés, que vai contar a história de 3 jovens que estão viajando de carro para uma espécie de festival musical, assim, e no meio do caminho o carro para de funcionar e essas 3 pessoas, né, esses 3 jovens precisam sair do carro. Tem a menina que tá dirigindo, que é, né, responsável pelo carro, e os outros 2 passageiros que são irmãos. O carro acaba quebrando numa região assim perto de uma praia e daí enquanto a menina responsável pelo carro vai lá tentar fazer o conserto, os 2 irmãos vão dar um rolê ali pela região e eles acabam entrando em uma espécie de cabana assim, que é tipo um ponto turístico um pouco escuso, assim, meio macabro. E lá dentro eles vão encontrar uma exposição de muitos e muitos e muitos animais do fundo do mar, umas coisas bem bizarras, bem estranhas, que deixam eles de certa forma um pouco vidrados, assim, sabe? Desconcertados com relação ao que eles estão vendo. E é um conto também igualmente sombrio relacionado com o fundo do mar. Então vocês percebem aí que a autora traz alguns contos que vão ter ali certa semelhança entre si. Não digo que vai existir uma conexão entre todas as histórias, mas que certos contos vão ter certa semelhança um com o outro, de ficção científica, os de fantasia. Inclusive a autora traz aqui no livro, volta e meia, algum conto que vai trazer um pouco de mazelas sociais causadas por algum vírus, alguma doença. Inclusive o coronavírus é mencionado em um dos contos aqui, o que eu achei uma coincidência muito surpreendente e eu diria até um pouco macabra, né, de a autora ter trazido pra história, né, e são contos que foram escritos, gente, anos atrás, sabe, então assim, era uma coincidência muito curiosa mesmo. Tem um conto aqui também que ela vai abordar a ficção científica com um pouco de fantasia, vai contar uma história de zumbis bem, assim, sinistra, bem macabra, então, pra vocês verem aí, é uma gama muito variada, né, de contos de diferentes histórias, diferentes gêneros, que vão abordar diversos assuntos e que, assim, são de fato um deleite, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar no conto seguinte. Então eu diria que a experiência de leitura toda pra mim foi uma grande surpresa, porque a cada história eu era surpreendida com um gênero diferente, um estilo de narrativa diferente, com uma abordagem nova, um assunto novo, né, que ela quer trazer pra história. Então pra mim foi, assim, uma experiência muito, muito valiosa, sabe, de a cada momento tá descobrindo mais a cada nova história. E, gente, Caitlin Kiernan tem uma escrita muito boa, assim, no sentido de que ela escreve de diversas formas, mas ela vai te conquistar em cada uma delas, sabe? Ela tem, assim, sei lá, uma mágica na escrita que ela consegue te trazer pra dentro da história e te conduzir e te enfeitiçar no que ela tá contando, independente do gênero que ela escolha contar, o que é ainda mais incrível do meu ponto de vista. O que dizer de uma mulher que já começa com uma introdução, assim, fantástica e que fecha o livro da seguinte forma, aqui atrás no Sobre a Autora, bem no final do livro, tá escrito assim: ela escreveu esse livro. Só isso. É a única coisa que tem pra saber sobre essa autora é que ela escreveu esse livro, composto por 20 contos incríveis, maravilhosos, que, assim, me fizeram querer ler tudo que ela já escreveu. E aqui atrás, olha, bem no finalzinho do livro, tem o histórico das publicações, o ano em que cada livro, cada conto, na verdade, foi escrito e o ano em que cada um dos contos foram publicados. Então a gente tem contos desde
1993, quando foi escrito, até 2004. Ou seja, né, temos histórias que foram escritas aí ao longo de 20 anos. Então assim, gente, acho que já dá pra deixar claro aqui nesse vídeo que é um livro que você não vai, assim, ficar com tédio nunca, porque você vai estar sempre encontrando uma história nova e que vale super a pena. O livro é grosso, tem suas 500 páginas. Eu sugiro uma leitura como a que eu fiz, que assim, eu não li o livro todo de uma vez, eu fui lendo cada 3, 4 contos, eu fazia uma pausa, lia uma parte de um outro livro. Depois eu li mais um pouco de outros contos, fui fazendo as leituras assim, de certa forma, pausadas, porque são histórias que, apesar de curtas, trazem bastante coisa. Então assim, se você for um leitor como eu, ao longo da história você vai sentir assim, necessidade de fazer umas pausas de vez em quando. Mas é uma delícia de leitura, amei demais o livro, tô doida pra ler A Menina Submersa agora, né, de rever essa escrita bem sombria da autora com uma narrativa agora pra, né, um romance, um livro mais extenso. E é isso, gente, fica aqui a minha sugestão de leitura pra vocês, eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês o link pra compra e também o link que vai levar vocês direto pro site da Dark Side, lá vocês conseguem ter mais informações acerca do livro, da publicação, da autora, enfim, era isso que eu tinha pra vocês hoje, essa sugestão de leitura pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e me conta aqui embaixo se você ficou interessado, se você ficou curioso, se eu consegui te convencer a dar uma oportunidade pra essa leitura. Quero muito saber o que você achou. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.